Nós vamos ler o texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Vamos ler 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. E à medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé para fazermos a leitura de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. E à medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé para fazermos a leitura do texto. A minha Bíblia, ela diz assim: Samuel unja Davi. Como está na sua Bíblia? Deus envia Samuel para ungir Davi como rei. Davi é ungido rei. Samuel unge Davi, igual a minha. A versão provavelmente NVI. Vamos lá, diz assim o texto. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades foram se encontrar com ele, tremendo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, eu venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui, é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Então Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se dele. E Samuel voltou para Ramá. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e a tua palavra transforma vidas. O Senhor há muitos anos escolheu Davi. E nessa manhã, o Senhor escolhe pessoas nesse lugar para fazer a tua obra. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando eu tinha 17 anos, eu estava na fase do vestibular, na faculdade, e eu lembro que naquela época não existia vestibular, existia prova ainda, né?
Quando eu fiz, exigia prova. Então, na época, eu sabia que eu queria fazer direito. É interessante que eu não fiz direito na vida, né? Eu fiz teologia, depois fiz psicologia e história. Mas não fiz direito. Mas eu tinha me inscrito na FUVEST, que normalmente acontece em novembro, você se inscreve lá para o mês de agosto. E lá em novembro, a primeira fase, em dezembro, a segunda, eu tinha feito a inscrição. A outra coisa que aconteceu na época é que as faculdades, naquela época, mandavam para a escola, eu estava num colégio público. Então a FMU e a UNG mandou representantes lá com a prova. E a gente fazia na sala de aula. Né? Um dia reservado lá, a gente fazia a prova. E eu fiz lá para direito, tanto na UNG quanto na FMU. Né? E eu lembro que, mais ou menos em setembro para outubro, eu fui numa vigília. Uma vigília de jovens. E eu era de uma igreja que, eu acho que de jovens tinha um grupo que nós temos aqui. Tinha muitos jovens. A igreja tinha muitos jovens naquela época. Eu estava na vigília e eu lembro que eles chamaram uma irmã de outra igreja para pregar. E no meio da pregação, Deus começou a usar aquela irmã. E naquela época tinha muitas profecias naquela igreja que eu participava. E Deus usou aquela irmã, ela foi na minha direção. E Ele falou assim, bem assim comigo. Você pode fazer qualquer curso universitário, mas você vai ser pastor. E aí, daquele dia em diante, os irmãos da igreja começaram a me chamar de Pastor Léo, com 17 anos. E aí eu falei, não. Daí eu lembro que tinha um pastor na igreja, a pastora, era um casal. Eles chegaram em mim e falaram, Léo, e agora? Você falou que vai fazer direito, mas Deus te chamou, você tem que mudar o curso. Eu falei, não, eu vou fazer direito, terminar, trabalhar, ganhar muito dinheiro. E depois, um dia eu faço a faculdade e vou ser pastor. Eles, não é assim. Se Deus falou com você, você entende que foi Deus que falou com você? Que Deus escolheu? Eu falei, não entendo muita coisa. Eu tenho 17 anos, eu quero fazer outra faculdade. Aí eu lembro que eles começaram a orar pela minha vida e falaram assim, ó, pede um sinal para Deus, porque o pastor falou, quando eu fui para ser pastor, eu lembro que Deus também me chamou, e Ele me escolheu e falou, você vai ser pastor, e eu tinha muita dúvida. Então eu falei para Deus, estava desempregado, eu falei, Deus, se até o dia de pagar a primeira mensalidade da faculdade de teologia eu tiver um emprego, eu vou ser pastor. E Deus me abençoou e eu fui lá, falei, se eu pedir para Deus, eu vou ser pastor. Então eu falei, e agora, o que eu vou pedir para Deus? Que prova que eu vou pedir para Deus para saber se Deus está me chamando, se Deus me escolheu mesmo para eu ser um pastor? Aí eu lembro que eu trabalho na mesma empresa há 26 anos. Eu era boy, eu era office boy, tinha entrado na empresa fazia 3 meses. E eu lembro que até hoje a empresa que eu trabalho tem um critério. Você só pode ser promovido depois de um ano que você está lá. Você tem que mostrar serviço. Primeiro tem que passar experiência, 3 meses. Depois mostrar que você é um bom trabalhador para você ganhar uma promoção. E tem esse critério lá até hoje. Né? Eu que sou chefe lá, por exemplo, eu só promovo alguém depois de um ano. É um critério da empresa. Mas eu tinha 3 meses, Deus estava falando que tinha me chamado. O pastor falou, ó, eu consegui lá um emprego, pede um sinal para Deus, pede um aumento para Deus. Eu falei, como? Se a empresa tem um critério, tem uma política que só promove depois de um ano. Eu estou 3 meses. Aí eu lembro que eu fui falar com a minha chefe na época. Ela se chama Tereza, ela está lá até hoje. Aí eu fui falar com a Tereza tem um olho azul, bem azul. E eu lembro que eu cheguei, sentei na frente da Tereza e falei, Tereza, eu quero uma promoção. Ela começou a dar risada. Ela falou, mas eu não te falei que a gente só promove depois de um ano de empresa? Eu falei, falou, mas é que Deus também falou comigo que eu vou ser pastor. Ela falou assim, você vai ser pastor? E ela começou a dar risada. E ela falou assim, como que eu vou te promover para você ser pastor? Se aqui é uma empresa de administração, se você falasse assim, ó, eu quero fazer faculdade, e eu quero fazer administração, direito, porque a gente trabalha com muita lei. Aí eu ia lá falar com o diretor e falar, ó, tem um rapazinho novo, ele não tem dinheiro para pagar a faculdade. Mas como que eu vou chegar para ele e falar assim, eu vou promover um rapaz porque ele quer ser pastor, ele vai me mandar embora. Não tem como. Eu falei, tá bom. E aí eu fui embora, chamei o pastor no final de semana e falei, pastor, não vai virar, tem que mudar o plano. Vamos pedir para Deus outro sinal. Aí ele falou, não, é esse mesmo sinal. É esse que Deus tem que provar se ele tem um chamado para você. Aí eu falei, tá bom.
e já estava tranquilo, porque ia chegar já a FUVEST, eu ia lá prestar a USP, eu estava estudando, normal, minha vida estava seguindo. Aí passa mais ou menos um mês, a Tereza, aquela mulher de olho claro, azulzinho, me chama lá. Léo, vem aqui. Olha, aconteceu um negócio. Surgiu uma vaga, só que não surgiu na nossa área, surgiu uma vaga em outra área. Só que é uma promoção. Você é office boy, você vai ser contínuo. O que era contínuo? Contínuo era um boy interno. Eu era boy de rua, eu ia ser um boy interno. Só que ganha o dobro que você ganha. Na época eu ganhava R$200, era o salário mínimo da época. Né? R$200, olha como 1999 era o salário mínimo. E ela falou, você vai ganhar 400. Aí eu já pensei, puxa, Deus tá fazendo as coisas. No linguajar humano, que a gente fala assim, Deus está mexendo os pauzinhos. Deus não mexe pauzinho nenhum, não. Deus, ele tem algo para você. E aí eu sei que ela falou isso e já fiquei animado. Aí eu lembro que eu fui disputar, era eu e mais 2 outros boys para disputar essa vaga para contínuo. Eu não passei. Eu fiquei triste e eu lembro que eu liguei para o pastor. Eu falei, não, pastor. Pastor, olha, surgiu o milagre. Deus queria me dar um milagre. Surgiu, mas eu não passei. Então eu não vou ser pastor. Ele não muda. Deus vai fazer alguma coisa ainda. Fica nesse propósito. Aí eu lembro que a mulher do RH falou assim para mim, ó, não fica triste não que você não passou, porque a semana que vem surgiu outra vaga. Só que você ganha 200, a outra vaga, você vai ganhar R$600. Eu falei, é essa. Eu falei, é essa que eu vou predicar. Só que ela falou assim, só que você vai disputar com todos os boys da empresa, tinham 15 na época. E aí eu fui disputar, aí eu lembro que chegou o dia de disputar a vaga. A Tereza, aquela loira de olho claro, bem azulzinho, me chama, Léo, ó, hoje me ligaram do RH que você vai disputar outra vaga. Só que tem um problema, eu tô com 5 pessoas de férias e você ajuda muito aqui, eu não vou conseguir te liberar um dia inteiro. Porque ia começar antes do almoço, a gente ia almoçar e depois à tarde. Ela falou assim, não vou conseguir te liberar. Já falei pro RH que você não vai. Aí eu murchei, sabe aquela flor que vai murchando? Aí eu lembro que a mulher da RH me ligou na hora da entrevista, eu falei, não posso. Ela, por que você não pode? Eu falei, porque a Tereza, minha chefe, falou que eu não posso ser liberado o dia inteiro. Ela, eu vou ligar pra Tereza. Ligou pra Tereza, a mulher dura de coração, falou que não podia. Aí essa Tereza saiu, ela ia para um cliente, saiu. Aí uma amiga minha falou assim, ó, se eu fosse você, eu ia, eu sou a vice-chefe, eu seguro as broncas. Eu falei, não vou fazer isso, sabe por quê? Porque depois eu passo, ela não deixou eu ir, então eu não adiantou de nada. Aí a mulher da RH me liga, ó, a Tereza não deixou, então a gente decidiu que vai fazer a entrevista das 5 da tarde às 9 da noite, só para você participar. Quando ela falou isso, eu falei, a vaga é minha. Porque se Deus fez isso, a vaga era minha. Irmãos, não preciso nem contar que eu passei minha vaga. E aí eu fui fazer seminário. Aí outro problema. Minha mãe não era convertida. O sonho da minha mãe era ter um filho doutor. Doutor Léo. Minha mãe ficou 6 meses sem falar comigo. Eu entrando em casa, saindo, minha mãe, cara fechada. E ela tinha feito um acordo comigo. Que enquanto eu fizesse faculdade, eu não precisava ajudar em casa. Mas só porque eu fiz teologia, eu tinha que ajudar em casa. Então foram as provas ali daquela escolha de Deus. Quando Deus te escolhe, quando Ele te escolhe antes, porque a escolha de Deus a gente acha que é na hora. Às vezes tem, a Bíblia tem lá quando vão escolher, né, um substituto para Judas, eles tiram a sorte, né, meio que na hora ali. Porém, quando Deus te escolhe, é porque Ele já te escolheu lá atrás, você nem sabe talvez. E eu queria te dizer nessa noite, hoje tem um tema, ou nessa manhã, tem um tema essa pregação. Você é um escolhido de Deus. E se Deus te escolheu para fazer alguma coisa, irmãos, Ele vai agir, vai mover céus e terras e vai acontecer. Então eu queria que você cutucasse seu irmão e falasse assim, Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Irmãos, olha só que coisa interessante. A primeira lição que nós vemos aqui, nós estamos falando sobre Davi. Para quem lembra, eu preguei a última vez aqui, eu falei sobre o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. É o Salmo de Davi. Hoje a gente vai falar do chamado de Davi.
Na outra vez que eu pregava, eu ia falar de outro salmo de Davi. Depois a gente vai falar sobre como Deus usa Davi. Então eu queria falar da escolha de Davi. E é muito interessante como Deus ele tem um processo de escolha. Talvez você ainda não captou, mas Deus já te escolheu. Porque a escolha muitas vezes de Deus é desde o ventre da mãe. Olha só, vamos lá no versículo. O versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim. Olha que diz o versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você se entristecerá por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei. Encha um chifre de óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Eu escolhi é passado. Deus já tinha escolhido um dos filhos de Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para ser rei. Irmãos, é muito interessante que o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul ele foi escolhido porque o povo de Israel não queria mais um sacerdote governando. O período bíblico, ele existe assim, os patriarcas, né? Nós vemos lá que Deus é o Deus de Jacó, né? De Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus dos patriarcas. Depois um período é sacerdotal, é um período dos sacerdotes, era aqueles homens que governavam a nação. Depois nós vemos o período dos juízes. E agora nasce um período aqui que é o período dos reis, dos monarcas. O primeiro rei que o povo escolheu era Saul. Só que Saul estava desobedecendo a Deus. E Deus se desagradou de Saul. Teve uma guerra que Saul fez e Deus falou assim: vai lá, entra, invade aquele povo, aquela terra e extermina todo mundo. Não pega nenhum despojo, não pega nada que sobrar. E diz que Saul, ele trouxe algumas coisas. Ele não matou o rei. E Deus falou assim: por que você não me obedeceu? Por que você não fez o que eu te mandei? E aí Deus rejeita então Saul e escolhe um novo rei. A escolha de Deus, ela se dá por alguns critérios que a gente vai saber aqui. Então Deus ele tem um critério para escolher alguém. Porque a palavra de Deus lá em Mateus diz que muitos são chamados. Pouquíssimos são os escolhidos. Pouquíssimos são os escolhidos. Vamos lá, ó, Patrícia falando, a profeta Patrícia, o que você disse, Patrícia? Muitos são chamados? Mas pouquíssimos são os escolhidos. Pouquíssimos, ela falou, poucos são escolhidos. Porque a escolha de Deus, ela tem um critério. E nós vamos saber qual é o critério da escolha de Deus. Mas a primeira lição aqui é que Deus já escolheu pessoas aqui para executar a sua obra, para ser um pastor, para ser um missionário. Deus já escolheu pessoas aqui para ser do louvor. Deus já escolheu pessoas aqui para ajudar na cozinha. Hoje uma irmã me procurou aqui no culto e falou: pastor, eu estou passando mal, não vou poder ajudar na cozinha. Fala com a Sati se tem alguém para ajudar. Talvez você foi escolhido para ajudar na cozinha. Mas pastor, ajudar na cozinha? Talvez você foi escolhido. Agora olha só, hoje tem gente até na porta. Vai ter que ficar alguém de porteiro, da recepção. Pastor, eu quero ser da recepção. Será que Deus escolheu? E é tão importante ser da recepção, porque a pessoa que chegar por essa porta e for recebida com um sorriso, eu tenho certeza que ela vai voltar. Se for recebida com paz do Senhor, eu tenho certeza que essa pessoa vai se sentir bem confortável aqui. Se ela receber um abraço. Então qual será que é o ministério que o Senhor quer te colocar? Então talvez você não entendeu ainda, mas Deus já te escolheu. Lá no passado, Deus não escolheu agora. Deus não chegou agora e falou assim: eu gostei da Patrícia, eu gostei do Guilherme, vou escolher os dois para fazer alguma coisa. Não, Deus já te escolheu. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, olha como é linda a Bíblia. Em alguns casos, Jeremias, um profeta, olha que Deus diz para ele, lá em Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Eu te escolhi para ir às nações e te dei por profeta. Irmãos, antes dele nascer,
Deus já tinha escolhido o Jeremias para ser profeta. Você tem dúvida que antes de você nascer, Deus já te escolheu para fazer alguma coisa no reino dele? Olha mais, Isaías 49:1. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Ele fez menção do meu nome. A escolha de Deus é uma escolha lá no passado. Talvez você já foi escolhido para alguma coisa, mas você ainda não identificou o que. Talvez você tenha um desejo ardente no seu coração de fazer algo para Deus. Você fala assim: Senhor, eu quero trabalhar na sua casa. Senhor, tem tanta coisa para eu fazer. Como disse aqui, muitos foram chamados, mas na hora de escolher, o Senhor escolhe poucos. Por que isso, Senhor? Se a tua seara é grande, se tem muito trabalho, por que o Senhor escolhe uns e outros não? A primeira lição dessa manhã: o Senhor já te escolheu. Eu queria que você falasse para o seu irmão, para eu tomar minha aguinha aqui. Você tem dúvida que o Senhor te escolheu? Pergunta para ele. Você tem dúvida, meu irmão? Eu tinha dúvida lá, hein? Por isso que eu pedi um sinal para Deus. Por isso que eu falei: Senhor, eu preciso de um sinal. Moisés também é outro exemplo. Quando Deus o escolhe para tirar o povo do Egito, ele fala: Senhor, eu não sei falar. Mas o Senhor já tinha escolhido ele lá do rio. A primeira lição é a seguinte: o Senhor já te escolheu. Lá no passado, meu irmão. O Senhor não vai te escolher para fazer algo no futuro. O Senhor já te escolheu lá no passado. É muito interessante, tem um livro que eu gosto muito, que chama O Perfil de Três Reis. Gene Edwards. Esse livro, eu já li umas 5 vezes ele. Fala que tem 3 reis, e o autor compara os 3 reis, que é Saul, o primeiro rei, Davi e Salomão. Ele compara. E quando chega em Davi, ele fala que Deus, quando escolhe Davi, ele diz que Deus, ele olha, inclusive é muito legal que ele usa no livro uma palavra chamada Haik. Haik significa escolha, escolher. E ele fala que quando Deus vai escolher, essa palavra significa o seguinte, que Deus está lá no alto céus, como diz Isaías 6, sentado no alto sublime trono, não é isso? Então diz que Deus está lá no alto sublime trono, e ele olha para a terra. E antes dele escolher alguém, ele sonda. Ele começa a olhar, e ele vai olhando todo mundo e fala assim: é esse. Ele vai fazendo um filtro. E com Davi foi assim: Davi estava lá como pastor de ovelhas. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e diz que Deus olha, é esse. Deus estava pesquisando, e Deus encontra alguém. E eu queria dizer que é mais ou menos isso. Se Deus te escolheu lá no passado, é que Deus já fez uma pesquisa. E Deus te encontrou. Deus te achou. E falou: é esse. É esse que eu escolhi. A segunda lição. Então a primeira: o Senhor já te escolheu. Se você tiver alguma dúvida disso, lembra que eu, quando fui escolhido para ser pastor, eu fui lá no meu pastor perguntar: me ajuda. Eu estou na dúvida, estou perdido. Então, assim, nós temos pessoas que podem te ajudar aqui, tem líderes. Tem o pastor Léo, tem os líderes da igreja que podem te ajudar. Mas vamos lá. A segunda lição, versículos 6 e 7, diz assim, versículos 6 e 7, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui, o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, a segunda lição é a seguinte, anote aí. A escolha de Deus não leva em conta a aparência. A escolha de Deus leva em conta a sua essência. Vamos lá. Na psicologia tem uma matéria chamada fenomenologia. Na fenomenologia,
Os teólogos explicam que existe a aparência e a essência. O que é a aparência? A aparência é o que eu mostro para as pessoas. A aparência, eu venho aqui e dou uma de bonzinha. Eu sorrio, eu dou risada para todo mundo, dou abraço em todo mundo. A aparência é você fazer a política da boa vizinhança. A essência é o que a gente é de verdade. Às vezes a gente é bravinho e fica quietinho aqui. Porque se a gente for bravinho com todo mundo, a gente não vai ter amigo. Se a gente falar a verdade para todo mundo, as pessoas gostam de ouvir a verdade? Não gostam. Então a gente, de vez em quando, a gente põe uma máscara e vem aqui de aparência. E vai levando, né, Patrícia? Patrícia, você vai ser uma pregadora, Patrícia. Você está aqui, ó, pá, né? Então assim, Deus não leva em conta a sua aparência. Aqui a aparência é a aparência física. É o que eu chamo hoje de aparência de Instagram. Você já viu alguém feio no Instagram? Alguém posta foto no Instagram se tá bonito? Sem maquiagem? É isso que está acontecendo. As pessoas estão vivendo hoje de aparência. Né? Vão lá, se maqueiam, se emperequetam tudo, como diz minha mãe, e fazem essas coisas para parecer bonito na foto. É a aparência. E o critério de Deus, que era o que eu estava falando, o primeiro rei Saul, quando o povo escolhe um rei, um dos critérios era da tribo de Benjamim. Por que a tribo de Benjamim? Benjamim eram os homens que lutavam, homens guerreiros, homens fortes, bonitos e robustos. Quando minha esposa me viu a primeira vez, ela falou, é esse. Homem forte, bonito e robusto. Ela olhou e falou, esse é gato demais. Quem está aqui no seu cônjuge, com certeza pensou isso quando conheceu. Que linda. Que linda. Normalmente a aparência humana é essa. Quando você vai... Hoje a gente fala, tem os termos adolescentes, né? Tem até uma série de adolescência que está muito em voga aí. A gente discutiu muito essa semana. A série das aparências. Então, o adolescente tem que ser bonito. O adolescente tem que se apresentar bonito. As pessoas têm que se apresentar bonito. Nunca teve na história tanto adolescente das academias. Irmãos, hoje a academia tem mais que bar. Perto da minha casa, na rua que eu moro, Rua Dona Tecla, tem umas 3. Você sai dela, vai na Timóteo. A Timóteo tem umas 30 academias. Uma do lado da outra. Hoje as pessoas buscam a aparência. E era esse critério do primeiro rei. O primeiro rei tinha que ser da tribo de Benjamim. Uma tribo de guerreiros, porque o Israel vivia em guerra. Então tem que ser alguém que vai à frente. Alguém que luta. Alguém que guerreia. Alguém que batalha. Alguém forte. E alguém bonito. Diz que naquela época Saul era o mais bonito de todos da tribo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e vê se ele é gato. Tem alguns que falaram misericórdia. Tem alguns que falaram isso. Esse é o primeiro rei tinha que ter aparência boa. Tribo de Benjamim. Mas esse primeiro rei não tinha um coração que Deus queria. Não adianta nada ser bonito. Não adianta nada ter a melhor roupa. Não adianta nada ter os melhores recursos. Não adianta nada ser um poderoso. Se você não tiver um coração... Patrícia, vamos lá, Patrícia, fala. Se tiver um coração voltado para Deus, não adianta nada. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Então quando o Senhor vai lá, do alto sublime trono, conforme diz em Eduardo, e olha, ele olha, eu quero um que tem um coração agora. Eu não quero alguém que tenha aparência. Eu não quero alguém forte, eu não quero alguém guerreiro. Eu quero alguém que me sirva de todo o coração. Irmãos, esquece a aparência. A gente tem que vir bonito para o culto, tem. Tem que vir cheiroso, tem. Depois você cheira o congote do seu irmão. Vê se ele está cheiroso. Tem que vir sim, porque a gente precisa disso. Porém, Deus está preocupado. Deus está se importando com alguma coisa nessa manhã. Que é o seu coração. A sua essência, a sua alma. Deus não está se importando. Não está se importando com o seu dinheiro. Quanto você tem na sua conta bancária. Deus não está se importando. Deus não está se importando se você vai na academia e está forte igual o pastor lá que está emagrecendo. Deus não está se importando com isso.
Deus está se importando com o seu coração. Aí, meus irmãos, vem lá o critério e o complicado que Samuel, que é um sacerdote muito íntimo de Deus. Samuel é aquele que Deus fala com ele ouve a voz de Deus. Lembra quando ele foi chamado? Samuel. Aí ele vai lá para Eli, tá me chamando? Samuel. Vai para Eli, tá me chamando? Aí na terceira vez ele fala assim, ó, se você ouvir de novo essa voz, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Irmãos, Samuel ouvia a voz de Deus, audível. E Samuel tem um critério que é anterior, da aparência. Aí ele vai nos irmãos de Davi. Davi tinha 7 irmãos, era o 8º, caçula. E Deus fala assim, vai lá em Belém. Agora não é mais tribo dos guerreiros, não é tribo de Benjamim mais. Agora é tribo de Judá. Por isso que Jesus é descendente de Davi e é o leão da tribo de Judá. Então agora vai lá na casa de Jessé. Aí Samuel, esse profeta que ouve, esse sacerdote, também tinha poder de profeta, porque o sacerdote é aquele que leva o pecado do povo. E o profeta é aquele que fala o que Deus quer falar com o povo. Então ele era sacerdote e profeta. Samuel, ele tem medo de Saul. Saul, ele fala assim, mas como que eu vou chegar lá e ungir o novo rei? E se Saul ficar sabendo, vai me matar. Ele falou, não, leva um novilho. E diz que você vai sacrificar ao Senhor. E ele leva o novilho e leva um chifre cheio de óleo. Eles pegavam o chifre, enchia de óleo e levava esse óleo, era o óleo da unção. Que é muito conhecido nos Salmos, né? Aquele salmo que diz assim, Salmo 133, se eu não me engano. Que o Senhor unge a cabeça com óleo, que desce sobre a barba. Os sacerdotes tinham barba, então provavelmente Samuel era barbudo. Que desce sobre a barba, que sai sobre as vestes e nas orlas, que era o finalzinho, aquelas fitinhas, e desce sobre a orla. Era aquele óleo da unção que só o sacerdote podia usar. Leva esse óleo, que eu já escolhi alguém lá em Belém, lá na casa de Jessé, um homem que tem 7 filhos guerreiros e um pastor de ovelhas. E Samuel vai para lá, quando chega, encontra um fortão, que já era do exército. Ele viu Eliabe, conforme diz a Bíblia. Irmãos, lembra quando Davi, no 1 Samuel 17, um capítulo depois, ele luta com Golias? Ele tinha um trabalho, que era levar queijo, comida para os irmãos, porque na guerra precisava de comida. Outra coisa interessante que eu acho que é importante falar, a profissão naquela época passava de pai para filho. Então o pai de Davi, muito provavelmente, foi pastor de ovelhas. Ele só poderia deixar de ser pastor quando o filho, homem, completasse 12 anos e ele passasse a função para o filho. Se tivesse outros filhos homens, esses filhos homens iam crescendo, ocupando o lugar do pai. Quando o outro irmão mais novo fizesse 12 anos, ia para o lugar do pai. Então Davi era um pastor muito recente, porque os seus 7 irmãos provavelmente foram pastores de ovelha, e Davi estava fadado, ou seja, Davi estava predestinado a ser um pastor de ovelhas. Sabe por quê? Porque Davi teria que casar, ele é o último filho, caçula, teria que casar. Naquela época casava o homem mais ou menos na faixa dos 30 anos. Então Davi tinha 12, ele tinha que trabalhar mais 18 anos até casar. Aí depois ele ia ter que ter um filho. Ele ia ter que torcer para o Senhor mandar um varão, um homem. E esse homem completar 12 anos para substituí-lo no pastor de ovelhas. Olha só que história que ele ia ter que passar. Mas Deus já tinha escolhido ele para ser o quê? Rei. E aí Deus fala para Samuel, vai lá na casa de Jessé, Samuel. Samuel vai. Olha lá o mais fortão, Eliabe. E Deus fala, calma que o critério mudou. O critério que você está olhando é a aparência. Porque Eliabe já era um guerreiro, provavelmente forte, bonito e robusto. E Deus fala, não é esse. Porque você olha com o olho humano. O homem escolhe pela aparência. O homem escolhe pelo que ele vê. Mas eu escolho porque eu olho dentro. Eu olho a essência. Eu olho a alma. Eu olho o coração. E eu queria dizer para você nessa manhã que Deus está sondando. E Deus está olhando a sua essência. Deus está olhando o seu coração.
E eu pergunto para você, que coração você veio nessa manhã para render um culto ao Senhor? Será que é um coração de adorador que fala assim, Senhor, estou aqui. Se tiver algo para eu fazer na igreja, no teu reino, ou em São Paulo, ou no Brasil, eis-me aqui. Será que Deus encontra esse coração nessa manhã? Será que se Deus estiver passando agora esse crivo, Ele vai encontrar em você um coração que serve, um coração que faz a vontade dEle? Segunda lição. Primeira, Deus já te escolheu. Segunda, Deus não está se importando com a sua aparência. Se você é gordo, se você é magro, se você tem cabelo enrolado, se você tem dinheiro, se você é pobre. Deus está se importando com o seu coração, meu irmão. Fala para o seu irmão assim, ó. Você está ajeitadinho hoje, mas Deus está se preocupando com o seu coração. Você está ajeitadinha. Última lição. Vamos lá no versículo, eu queria que os irmãos acompanhassem. Nós vamos ler o 12 e o 13. Diz assim, 1 Samuel 16, versículos 12 e 13. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Até que Davi não dava na mão, não dava para os gastos, não. Ele era ruivo, né? Ele era de belos olhos, ou seja, tinha um olho bonito e de boa aparência. Ele era bonito também. Deus não quis esse critério, mas ele não era... Se jogar fora. Né, Guilherme? Você já falou isso alguma vez na vida, né? Não se jogar fora não, né, Patrícia? Depois diz assim, Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel, e ele voltou para Ramá. Olha só que interessante. Na escolha vai lá Eliabe, Abinadab, Samar, vai os outros 4. Samuel olhou os 7 irmãos e Deus falou, não sou nenhum desses. Aí Samuel pergunta para Jessé, por acaso tem mais algum filho nessa casa? Quem aqui tem 8 filhos em casa aqui? Ninguém teve 8 filhos. Quem tem 8 irmãos? A irmã Adélia teve quantos, irmã Adélia? Misericórdia, não tinha TV não, né? 8 filhos. Deus abençoe essa vida, viu? Criou já todos, né? Tá ajudando a criar os netos. Irmãos, 8 filhos. Aí Jessé fala assim, tem um. Tem Davi. Está cuidando das ovelhas. Lembra a posição de pai para filho? Tinha que cuidar da ovelha, porque se não cuidasse das ovelhas, imagine se ele estivesse caminhando. Poderia vir um urso, um leão, conforme sabemos, ele lutava com urso e leão, né? Podia vir um lobo, né? E ele falou assim, tem o Davi. Só que para o critério de guerra, vamos imaginar o seguinte, passa um capítulo, já começa a guerra contra os filisteus, e é no próximo capítulo que Davi já mata Golias. Então eles estavam praticamente em guerra. E um rei, para Israel, é um rei de guerra. Ele tem que falar, vamos para a guerra ou não. E aí, não pensam em Davi. Davi talvez era o ninguém da casa. Eu sou caçula. Quem aqui é caçula? Levanta a mão. Irmãos, caçula, eu sofri um pouco. Né? Eu estou vendo meu primo aqui, depois eu vou apresentar ele, fiquei muito feliz. Marquinha Silvana, cadê a Manu? A Manuzinha ali, né? Vieram visitar hoje. Né? O Marquinhos é meu primo irmão, nós crescemos juntos. O mesmo ser que me amamentou o Marquinhos, né? Foi minha mãe. E nós somos primo irmãos. E hoje a gente está se aproximando e está uma coisa gostosa de ver o Marquinhos aqui. Obrigado por ter vindo, viu, Marquinhos? E vamos lá. Então, nessa questão de escolha, né? Ele olhou todos, passou o filme em todos e não era nenhum daqueles. Nenhum daqueles. E aí veio o caçula. O caçula, pelo menos na minha época, era o que comprava pão cedinho para os irmãos mais velhos comer. Os irmãos mais velhos iam trabalhar, tinha que lavar a louça, limpar a casa.
O irmão caçula, pelo menos na minha época, lá na casa da dona Marina, a roupa do mais velho vinha para nós. Só que mais velho que eu era minha irmã. Então quase usei saia. Porque era a camiseta rosinha que vinha. Não, eu não quero. Não quero essa camiseta. Era uma bermudinha de escola, às vezes apertadinha. Não, mas não serve minha da Dani. Porque vai receber na roupa do mais velho. Porque o irmão, um homem mais velho que eu, tinha 18 anos a mais. Depois vinha minha irmã com 5 anos a mais e eu, o caçula. O caçula recebe roupa dos outros. O caçula é assim, o irmão mais velho vai lá na panela e come o melhor bife. O melhorzinho do caçula, é pequeno, come menos. O caçula é café com leite em quase todas as brincadeiras. Davi era o caçula. Pelo relato de 1 Samuel 17, que a gente não vai ler hoje, os irmãos dele, quando Davi vai entregar comida para eles na guerra, Davi vai levar comida para eles, eles falam assim, sai daqui, você é presunçoso, você é curioso demais, sai daqui. Os irmãos mais velhos judiam dos irmãos mais novos. Os mais velhos estão aqui, pastor, eu te pego. Né? Irmão, ser irmão caçula às vezes sofre. E Davi é o caçula. E tem alguns teólogos que vão dizer que Davi era um filho bastardo, por isso que ele era rejeitado, mas não é. Eu acredito que Davi tinha que fazer a função dele, pastor de ovelhas. Os irmãos já fizeram, profissão de pai para filho, é o que diz a regra de Israel. E aí, chama Davi lá, que eu não vou sentar nessa mesa para comer, eu não vou servir a ceia, eu não vou fazer nada, eu não vou ungir ninguém, enquanto esse não chegar, porque Deus já me deu a letra, não é a aparência. Se esse não foi nem chamado, é porque é esse que Deus quer. Porque muitas vezes Deus escolhe os rejeitados, Deus escolhe os ninguém. E nós vemos na história dos juízes. Você pega os juízes, quem que era? Gideão. Minha tribo é a menor, eu sou o menor da minha tribo. Deus escolhe esses. Quem que era? Moisés. Adotado, não sabia falar direito, Deus escolhe ele. Quem que era Eude, Juízes 3? Era um canhoto, que era da tribo de Benjamim, uma tribo de homens da mão direita, e Deus escolhe o canhoto para libertar Israel. Deus é especialista em escolher os ninguéms. E a terceira lição significa o seguinte: a escolha de Deus, ela é selada. Deus, quando Ele te escolhe, Ele sela. Sabe como? Primeiro, com a unção. Deus fala para Samuel, enche um chifre de azeite e unge a Davi, o rei. Porque a unção de Deus, quando vem com a pessoa, vem com a unção de Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele fala assim, você está sendo ungido por mim. Talvez essa manhã Deus quer te ungir, meu irmão. Deus quer te ungir. E você fala assim, mas eu, Senhor? Eu? Então a primeira coisa que nós vemos no texto é que Deus ungiu a Davi. Segunda coisa que sela a escolha de Deus, a presença das testemunhas. As pessoas olham e falam assim, mas Deus escolheu esse? É esse mesmo que o Senhor quer? E Davi, como nós vemos lá em Crônicas, e em 2 Samuel, ele foi ungido por Samuel, ele foi ungido pelos anciãos, e ele foi ungido pelos líderes do povo. Ou seja, 3 vezes ele foi ungido. E ele demorou quase 30 anos para assumir o reinado dele, porque ele foi perseguido por Saul. Então, meus irmãos, vamos lá. A unção é selada quando Deus sela o chamado, a escolha dele, com a unção, ele sela na presença das testemunhas. E depois diz também aqui, que quando ele ungiu Davi, o poder do Espírito desceu sobre Davi e nunca mais se retirou dele. Quando a pessoa é escolhida, Deus derrama o Espírito sobre ela. Se a pessoa é escolhida e tem o Espírito, Deus fala assim, olha, eu estou te capacitando. Por isso que a gente fala que Deus muitas vezes não escolhe ninguém pronto. Deus não chega e escolhe a pessoa na forminha certa. Deus vai capacitando. A escolha de Deus aqui significa que Deus ele escolheu Davi e ele foi capacitando Davi. Por isso que Davi demorou tanto tempo para assumir esse reinado.
Porque Deus estava o capacitando. Então, a escolha de Deus é selada com a unção, na presença das testemunhas e também com o poder do Espírito Santo. Talvez você está aqui nessa manhã e fala assim, eu queria tanto o Espírito Santo sobre a minha vida. Mas não é para você sair falando em línguas estranhas. O poder do Espírito Santo é algo que vai fazer você, das pessoas olharem para você e falar assim, eu posso conversar com você? As pessoas começarem a se abrir com você e você, através da sua palavra, transformar a vida delas. As pessoas talvez falam assim, só quero um abraço teu. E na hora que ela te der um abraço, ela sentir poder saindo de você. Ela sentir que o seu abraço pode curar a vida dela. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os doentes. Quando você tem o Espírito Santo, a tua sombra faz algo sobrenatural. Quando você tem o Espírito Santo sobre você, quando Deus te chama, te escolhe, e você vai te capacitando, significa, meu irmão, que ninguém, nada pode te parar. Nem a perseguição de Saul, nem a perseguição da sua família, nem a perseguição das pessoas, porque Deus vai te usar poderosamente. A minha pergunta para a gente encerrar é, será que Deus te escolheu para fazer alguma coisa na obra dele? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Será que Deus escolheu da multidão de evangélicos que nós temos hoje no Brasil, média de 20 a 30 milhões de evangélicos? Nós temos aqui 35 a 40 pessoas. Será que Deus está te escolhendo para fazer algo para o reino dele? Mas, pastor, eu vou fazer o quê? Eu não tenho um dom para tocar no louvor. Eu acho que eu não vou ser pastor nem vou ser missionário. Mas quem disse que Deus quer que você faça só isso? Aqui no caso de Davi, Deus escolheu Davi para ser rei. Será que Deus não te escolheu para ser líder da sua casa, talvez? Talvez você ainda não tomou postura e falou, Senhor, me unge que eu quero ser líder na minha casa. Será que você não foi chamado no seu trabalho para mudar a história daquele lugar que Deus te colocou lá, para você fazer o nome dele engrandecido? Será que Deus não quer te implantar em algum lugar para você fazer uma transformação naquele lugar? Pastor, mas o que eu posso fazer? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos. E como a gente está sem espaço hoje, eu vou falando algumas coisas, e aí do seu lugar mesmo você pode ir respondendo o que eu vou perguntar. Talvez você entrou nessa manhã fazendo exatamente essa pergunta. Senhor, por que eu vou para a igreja? Será que eu não sou mais um ali? O que eu posso fazer na sua obra, Senhor? Será que o Senhor me escolheu ainda? Será que eu ainda tenho chance de fazer algo para o Senhor? Minha vida está tão distante de ti. Será que eu posso fazer algo no teu reino? Se você acha que você é essa pessoa, sem se importar com quem está do seu lado, eu queria que você fizesse um gesto com a sua mão, levantasse a sua mão e falasse assim, eu acho que sou esse. Se você acha que o Senhor te escolheu, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, aí de onde você estiver. E eu vou orar para você especialmente. Um sinalzinho só com sua mão. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã. Porque nós sabemos que neste lugar o Senhor tem escolhido homens, mulheres, jovens e crianças. E o Senhor me mostra um grande campo. E o Senhor me mostra essas pessoas andando por esse campo. E o Senhor também me mostra pessoas chegando e sendo transformadas por esses escolhidos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, como o Senhor levantou Davi, e o Senhor mudou a nação de Israel. Senhor, lá em Israel existe um hospital chamado Rei Davi. A principal avenida chama Rei Davi. Senhor, existe uma sinagoga importante que chama Rei Davi.
A única estátua que tem em Israel é do rei Davi. Porque o Senhor escolheu, o Senhor usou, o Senhor capacitou, e o Senhor fez dele grande. Porque o Senhor o escolheu dentre os pequenos, mas o Senhor o engrandeceu para a eternidade. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso neste lugar. Senhor, somos uma igreja pequena. As pessoas podem olhar para nós como pequenos, mas deste lugar o Senhor vai levantar homens e mulheres para fazer o seu nome grande. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa selar com a sua unção na frente das testemunhas e com o poder do Espírito Santo. Nesta manhã, derrama o teu Espírito sobre essas vidas. Derrama o teu Espírito sobre nós, para que possamos fazer o extraordinário para o Senhor. Quer salvar vidas, Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.